A paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma satisfação imensa, um grande prazer poder mais uma vez estar com os amados para mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas na Escola Dominical da CPAD. Antes de nós estarmos iniciando a nossa lição, eu quero já de antemão pedir perdão aos nossos amados, pois essa semana tivemos uma pequena dificuldade em relação ao vídeo, então hoje nosso vídeo vai sair um pouco atrasado, mas de maneira alguma foi por uma questão proposital, foi realmente um grande imprevisto. Mas assim nós pedimos aos amados irmãos que continuem nos assistindo, faça inscrição no canal, compartilhe o vídeo, divulgue aos irmãos, porque eu tenho certeza que esse subsídio tem conseguido alcançar e ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 11. Ela vai trazer por título o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Então, a lição de número 11, estamos caminhando para o final do trimestre. Então, nós estamos chegando aqui na lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Nosso textuário, ele encontra-se em Hebreus, no capítulo 7, o versículo 26, que nos fala o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, tanto inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Na nossa continuação, a verdade prática, ela vai nos trazer o seguinte, que o nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo, e ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. A nossa leitura bíblica em classe são vários textos, e o primeiro é em Êxodo, capítulo 28, versículo 11, Levítico, capítulo 8, verso 22, Hebreus, capítulo 7, no versículo 23 ao 28, e 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. O objetivo geral é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Os objetivos específicos, que são 3, e o primeiro é explicar o processo de escolha dos sacerdotes. O segundo é descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. E o terceiro, expor o sacerdócio de Cristo. Meus irmãos, essa nossa lição de hoje, ela vai estar atuando sobre a questão do sacerdócio de Cristo e do sacerdócio do período do Levítico ali. Vai ser feita uma comparação entre um e outro, e obviamente o sacerdócio de Cristo, ele é maior, ele é melhor, ele é excelente, porque em todas as nossas lições anteriores referentes a esse assunto deste trimestre, nós explicamos que tudo que havia no tabernáculo eram algumas verdades sobre a questão celestial do que havia no céu, e para nós, na era de hoje, isso já apontava para Jesus Cristo como aquele que viria para suplantar tudo que havia ali no tabernáculo e no templo. Então, Cristo, ele realmente é o ápice, ou seja, é o objetivo final de tudo aquilo que desde o tabernáculo até no templo, ali os sacerdotes, o povo hebreu vivia, praticava e fazia. Então, Cristo, ele é o mais excelente. Então, a lição de hoje ela vai tratar sobre a formação desse povo escolhido, vai falar sobre essa questão do sacerdócio de Cristo. Porém, como o nosso tempo ele é um tanto quanto curto e o assunto ele é muito amplo, ele é muito vasto, a gente conseguiria ir até 3 ou 4 gravações para exemplificar, mostrar, objetivar a questão do sacerdócio de Cristo, sobre a questão dos levíticos, sobre a questão do sacerdócio, da vestimenta. Então, ou seja, é bastante coisa, mas a informação que está aqui vai poder te auxiliar bastante em relação a essa aula. Então, como eu já disse, vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, em comparação com o sacerdócio do Levítico. Obviamente que o sacerdócio de Cristo é superior em relação ao do Levítico. E algumas semelhanças em ambos, ou seja, é sabido de todos que os levitas, eles pertenciam à tribo de Levi. E sendo assim, por nós tratarmos dessa questão da tribo de Levi, nós vamos falar um pouco sobre Levi e sobre esta tribo.
Então Levi, ele foi um dos 12 filhos de Jacó. O seu nome quer dizer unido ou ligado. Essa é a questão do nome Levi. Levi é fruto do casamento de Jacó com Lia. E deste relacionamento nasceram 3 filhos, no caso Gerson, Coate e Merari. Sendo que a partir desses 3, de Gerson, Coate e Merari, é que se dá a origem da tribo de Levi, ok? Então é importante dizer que tanto Moisés quanto Arão e Miriam também descendem dessa família, ou seja, eles são descendentes de Coate. E deste modo, Moisés, Arão e Miriam, eles são levitas, ou seja, eles pertencem à tribo de Levi, ok? Então, todo levita é descendente da tribo de Levi, ou seja, essa tribo escolhida por Deus para o ofício de atuar no tabernáculo. O ofício dos levitas era muito mais do que o louvor, né? Em nossos dias, essa é a única função que se destaca ou que aparece, né, quando pronunciamos a palavra levita. Então, para algumas pessoas, levita é tão somente cantar, mas não é somente isso, ok? E para alguns seria até a única função desses escolhidos de Deus. Porém, podemos ver as suas designações lá em Números, no capítulo 1, do verso 50 até o verso de número 54, nós podemos então ver a função desses escolhidos aí da obra. Eu vou fazer a leitura aqui, além da menção. Então, Números capítulo 1, do versículo 50 ao 54. Então ele coloca assim: mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Então eles levarão o tabernáculo de todos os seus utensílios, eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se achegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as tuas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Então assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então eles tinham várias atribuições aqui, algumas delas, mas vou estar mostrando outras. E os levitas atuavam, era um povo que Deus escolheu para trabalhar dentro do tabernáculo como auxiliar do sacerdote. Uma coisa interessante também é que em hebraico sacerdote é Kohanim. Então a palavra sacerdote em hebraico é Kohanim. E sumo sacerdote é Kohen Hagadol. Ou Kohen Gadol ou Kohen Hagadol. Então são os nomes utilizados para esses tão importantes ofícios ali dentro do tabernáculo. Outro ponto fundamental e necessário para compreendermos bem a questão do sacerdote e do levita é o seguinte: os únicos que poderiam atuar no sacerdócio eram os pertencentes à família de Arão. Então, os sacerdotes e o sumo sacerdote deveria vir da família de Arão. Então, nós temos a tribo de Levi, né? Então, ou seja, pertenceriam a esses 3 filhos dele, né? Gerson, Merari ou Coate. E dentro deste grupo, então, havia uma família, que era a família de Arão, que então seria os sacerdotes. Tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote. E os demais, então, seriam auxiliares, então, desse sacerdote e do sumo sacerdote, ok? Então, ou seja, outra questão também é que o sacerdócio era passado de geração em geração, ou seja, de pai para filho, dentro dessa família de Arão, ok? Então, os levitas eram aqueles que tinham funções diversas no tabernáculo e esses deveriam vir da tribo de Levi. Então, sendo assim, nem todos os levitas eles eram sacerdotes, ok? Mas todo sacerdote ele
teria que vir da tribo de Levi, mas de uma família específica, que no caso é a família de Arão. Os sacerdotes iniciavam suas atividades com 25 anos de idade, como nós vemos lá em Números, no capítulo 8, do verso 24 ao 25. Também tinha um tempo que eles encerravam, entre 50 anos, um pouco mais. Então eles acabavam terminando esse ofício, mas faziam outras atividades pormenores ali no templo, ok? Então, outra coisa interessante também é que a gente pode ver Samuel, né, outro descendente da tribo de Levi, servindo no templo desde muito cedo. Então, há casos e casos aí. Sobre a questão da escolha desta tribo, para alguns teóricos, o que acontece? Entende-se e aceita-se a ideia de uma escolha soberana divina. Então, ou seja, simplesmente Deus quis escolher, pronto, e foi feita a escolha, né? Agora, para outros, há uma outra explicação sobre essa questão da escolha de Deus. E qual é? Então, um dos que indica isso está narrado em Êxodo, no capítulo 32, no verso 25, a respeito da idolatria do povo, promovida por Arão, e em fazer um bezerro de ouro, né? Então, o que acontece? Então, os filhos de Levi, eles vingam a honra do Senhor, punindo muitos desses apóstatas, dessas pessoas que adoraram esse bezerro de ouro. Então, devido a essa demonstração de fidelidade deste povo, então o Senhor os escolhe para essa grandiosa responsabilidade de servirem no tabernáculo e no templo de Salomão, tá certo? Então, ou seja, tanto no tabernáculo como até no templo de Salomão, eles estavam ali presentes, atuantes, né? Como também no grande templo. Os levitas foram dedicados ao ministério de auxílio aos sacerdotes no tabernáculo, ok? Então, especificamente, no que se refere ao trabalho manual do tabernáculo. Além disso, realizavam também um importante serviço pelas outras tribos. E qual era? Era a substituição dos primogênitos de cada família. Então, quando nós olhamos na primeira Páscoa lá no Egito, né, que é em Êxodo, no capítulo 13, o versículo de número 2, nós vemos ali que o próprio Deus, ele separa, né, ele faz essa separação dos primogênitos, e aí então depois ele coloca, no caso, os levitas nessa questão. Então é Êxodo, capítulo 13, o verso 2. Então ele fala assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, com base nisso, os levitas foi dado ao povo com essa substituição dos primogênitos, ok? Então, outra questão é que cada filho de Levi tinha uma responsabilidade, ok? Lembrando que os filhos de Levi, novamente, eram Merari, Coate e Gerson. Então, ou seja, cada uma dessas famílias, né, a família de Merari, a família de Coate, a família de Gerson, eles tinham funções diferenciadas. Então, por exemplo, para os coatitas, que era um total de 2.750 homens, de 25 a 50 anos, né? Como vemos lá em Números capítulo 4, 36. Então, você vai ler isso aí lá em Números 4, verso 36. Então, esses irmãos aí de Coate, eles eram incumbidos de transportarem as mobílias do tabernáculo, ok? Pois eles deveriam ser cobertos antes, então, ou seja, essas mobílias eram aquela mobília que ficava no lugar santo e no Santo dos Santos. Então, esse material só podia ser tocado pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote. Então, para o transporte, o que acontecia? O sacerdote, o sumo sacerdote cobriam essas coisas, né? Envolviam com panos e tal, para depois, então, os coatitas pudessem transportar essas mobílias, ou seja, eram as coisas santíssimas que existiam naquele local ali, ok? Então, em Números 4, do verso 1 ao verso 16, nós podemos ver essa narrativa muito bem explicada. E quem supervisionava isso era Eleazar, um dos filhos de Arão. Aos gersonitas, eles eram incumbidos das cobertas, das cortinas e véus dos tabernáculos, sob a supervisão também do outro filho de Arão, que era Itamar. Então, os gersonitas, eles foram enumerados em 2.630 homens. Você vai encontrar lá em Números 4, versículo 40. Os meraritas, ou seja, os filhos de Merari,
eram responsáveis de transportarem e erguerem as armações do tabernáculo e seu átrio, ou seja, como vemos lá em número 3, verso 34 ao 36. Era um número de 3.200 homens, como relata também números 4 e 44. Os levitas também tinham a responsabilidade de providenciar os corais e a música para o louvor de Deus. Tá? Nós vamos ver lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, do verso 4 ao 6, capítulo 23, do verso 1 ao 5, segundo a Crônicas, capítulo 8, do versículo 14, e também segundo a Crônicas 31 e 2. Tá certo? Então, acompanhados de trombeteiros, sacerdotais, né? Então, eles oficiavam todas as manhãs e todas as noites no templo. Então, há exemplos abundantes do ministério de louvor deles. Quando a arca foi instalada numa tenda em Jerusalém, né? 1 Crônicas 16 e 4, quando a arca foi levada para o templo de Salomão e na consagração do templo. Então, de uma maneira bem breve, uma explicação sobre os levitas e as suas funções aí, tá certo? Já no tópico de número 1, como que é dada a escolha do sacerdote? Como nós já falamos, né? Ou seja, aqui o escritor ele relata que a escolha dos sacerdotes foi feita por Deus. Isso é um fato. E não por Moisés, como nós já vimos, tanto Moisés como Arão, eles descendem da tribo de Levi. Então aqui fica claro que o próprio Deus chama e sabe quem são aqueles levantados para fazerem a sua obra. Então vemos isso lá em Jeremias, no capítulo 1, do verso 4 ao 5, também em Atos, no capítulo 9 e o verso 15, né? E também em Atos, capítulo 13, versículo de número 2. Então, assim, só para reforçar essa ideia de que é o Senhor quem escolhe, quem chama e usa para os fins que lhe apraz, ou seja, Deus separa e escolhe as pessoas para fazer a obra dele, ok? A consagração dos sacerdotes era para o trabalho constante no tabernáculo, do mesmo modo que a palavra santo tem a ideia de separação para um fim específico. Então, esses sacerdotes, esses levitas, eles eram separados para isso. Então, assim, eram os levitas e os corranins, né, os sacerdotes, ser separados para essa obra tão maravilhosa que é a obra de Deus. A dedicação era total. Então, os obreiros do Senhor não se embaraçavam com o negócio dessa vida, como relata na revista. Então, ou seja, ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. Então, ou seja, é preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Então, lembrando que além de atuarem para Deus, né, os levitas, os sacerdotes, também trabalhavam para o povo israelita. E deste modo, serviam a Deus. Então, ou seja, a função dos levitas, dos sacerdotes e do sumo sacerdote não era somente um trabalho para Deus. O que eles estavam fazendo ali é uma representação de todo o povo. Então, ao trabalhar para o povo, ao interceder pelo povo, eles estavam atuantes para com Deus. No item já de número 2, nós vemos sobre a vestimenta sacerdotal para esse serviço. Então, sobre as vestimentas, havia a diferença entre a vestimenta do sacerdote, né, e a do sumo sacerdote. Eram diferentes. Enquanto que o sacerdote vestia uma túnica toda branca, né, ele usava uma túnica, tinha um cinto e um turbante, né, o sumo sacerdote ele já se diferenciava com o uso do éfode, né, da sobrepeles, e também tinha a mitra, que era, no caso ali, também esse turbante. Dentre outras questões, era uma roupa colorida, diferenciada, né? Então, para alguns, a diferença do vestuário não tinha um sentido de superioridade entre aquele ser melhor do que o outro, mas ele dá uma ideia de identificação, né? Que aquele é o sumo sacerdote, ou seja, aquele se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, e por ele estar tão próximo desse Deus grandioso, as suas vestimentas deveriam ser diferentes, pelo fato de ele estar na presença daquele que é maior do que todos. Então, ou seja, isso traz uma aplicação nos nossos dias, que todos aqueles que se apresentam diante do Senhor, eles necessitam, eles precisam, eles carecem de estar diante de Deus de uma maneira melhor, de uma maneira mais apropriada, porque você estará diante do Deus supremo e glorioso.
Uma outra questão também que alguns teóricos colocam em relação às vestimentas do sumo sacerdote é que ao olhar para aquela vestimenta, você vai ver na vestimenta do sacerdote as mesmas cores existentes no Santo dos Santos. Que era o azul, que era o carmesim, que era o branco, que era o vermelho. Então, ou seja, para alguns, ali representava, o sacerdote representava o próprio templo, né? Ou seja, o próprio lugar santíssimo em movimento. Né? Essa é a colocação de alguns para essa diferença da vestimenta do sumo sacerdote. E ao olhar para o éfode, ou seja, ele tinha uma função memorial sobre as tribos. Né? Então a gente sabe que ali o éfode seria um objeto quadrado ou retangular que ficava no peitoral ali do sumo sacerdote com 12 pedras. E cada uma daquelas pedras estava escrito o nome de uma das 12 tribos, ou seja, cada pedrinha tinha um nome e ali no total de 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E a finalidade era que ao estar no peito estaria próximo ao coração desse sumo sacerdote como memorial, porque ele representava e intercedia a tribo de Israel diante do Senhor. Outro ponto também que é colocado é sobre o Urim e o Tumim. Né? Então, essas duas pedras, ou esses dois objetos, eles são objetos de bastante controvérsia entre a questão teológica, da questão da explicação do que era e como se dava isso. Então, eu vou dar uma explicação breve, porque aquilo que a Bíblia não relata, não tem como nós especularmos muito fundo. Nós estaremos saindo do propósito bíblico, ok? Mas o Urim e Tumim provavelmente era uma forma de lançar sortes. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante, como está na revista, ok? Então, geralmente, para as tomadas de decisões de cunho nacional, para uma resposta ao povo, então era lançado Urim e Tumim. Né? O que sabemos sobre Urim e Tumim são conjecturas, ok? Sobre o modo como isso se dava. Então, alguns entendem que eram jogados como se fossem dados. Né? Então, ali, conforme saísse entre uma e outra, seria sim ou não, ou seria verdadeiro ou seria falso, ok? Como já disse, uma conjectura. Outros acham que era por meio do reflexo das pedras. Então, pelo reflexo das pedras, se obtinha uma resposta. Também, como já disse, verdadeiro ou falso, sim ou não. Já outros acham que o sumo sacerdote ele entrava em um estado de transe espiritual, provocado pelo brilho dessas luzes. Então imagina esse sumo sacerdote adentrando no Santo dos Santos, né? Ou no lugar santo, com o brilho ali da menorá, que é o candelabro. Então, ou seja, aquilo refletia sobre aquelas pedras e talvez ele entrasse em algum transe e Deus falasse com ele. Então, há várias conjecturas sobre esta questão, né, sobre Urim e Tumim. Alguns também falam que como na pedra estava ali gravados os nomes das tribos, conforme aquilo refletia, aquelas letras também dariam uma resposta. Enfim, são conjecturas, né? Então, só isso aí, Urim e Tumim, já daria um espaço enorme de nós tentarmos explicar sobre estas questões, né? Então, fica esse ponto sobre Urim e Tumim. E o terceiro tópico, que vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, nós sabemos que o sacerdócio levítico ele era imperfeito, né? Como relata Hebreus 7:11. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então, nós já tratamos sobre essa questão, falando que o tabernáculo e tudo que havia ali eram modelos, né? Eram tipos que apontavam para algo maior, ok? Então, nós vemos isso lá em Hebreus, temos essa ideia. Então, hoje, na nossa era, nós olhamos para trás e compreendemos, tudo aquilo, então, apontava para algo maior, que é Cristo, ok? Então, o sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo, ele foi capaz de reconciliar o homem com Deus
por meio do seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. Então, o que o escritor quer colocar é que Cristo veio de um sacerdócio muito maior, isso é fato. Não veio do sacerdócio humano, falível, maculado pelo erro, pelo pecado, pela diminuição, mas sim de algo muito maior e melhor. Diferentemente dos sacerdotes arônicos, que se sucediam no ministério porquanto eram mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Então, na antiga aliança, tudo era perfeito. Então, mandamentos, estatutos e juízos. Mas o homem era enfermo pelo pecado, não tinha força para observar as ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito, cumprindo, ou seja, o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, ele veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Para nós irmos já para o fim, para a nossa conclusão, meus amados, na nossa lição de hoje, ela fez essa breve abordagem sobre a tribo de Levi, sobre a questão do sacerdócio de Cristo, e de fato, é em Cristo que nós temos a redenção, que é em Cristo que nós temos a salvação, porque Ele é muito maior. Muito além de famílias escolhidas, muito além de atividades no templo, muito além de qualquer outra questão, Cristo ele está sentado à destra de Deus, cumpriu todas as questões como homem aqui na terra e verdadeiramente restabeleceu, religou o homem destituído pelo pecado diante da glória do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Meus irmãos, como já é sabido de todos, é uma satisfação imensa. Espero que essa videoaula possa enriquecer os amados e, mais uma vez, nos perdoe, porque infelizmente tivemos um grande imprevisto. Por essa razão, o nosso vídeo está saindo um pouco atrasado. Mas, de toda forma, continue compartilhando com os irmãos, continue se inscrevendo, ative o sininho ali, para que você possa, então, receber de primeira mão os nossos vídeos. Meus amados, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e um forte abraço.